TCE Ceará vai a Beberibe conhecer ações de proteção à primeira infância. E atenção, estudantes! Estão abertas as inscrições para a terceira Olimpíada de Controle Social das Contas Públicas. Videocast Conexão Cidadão fala da rede cearense de ouvidorias municipais. A rede TCE Ouve. Programa TCE Eduque ampliações de orientação com eventos regionais e novos cursos. Tudo isso e muito mais no Acontece TV, que começa agora. Olá! Representantes do TCE Ceará e do Unicef estiveram em Beberibe para conhecer ações municipais de proteção à primeira infância. O Tribunal de Contas do Ceará e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, realizaram uma visita técnica a Beberibe, litoral leste do estado. A atividade, que ocorreu no dia 4 de fevereiro, faz parte das ações do Pacto Cearense pela Primeira Infância e visa conhecer as estruturas e metodologias adotadas pelos municípios na gestão das notificações das ocorrências de atos de violência contra crianças que estão na fase da vida que vai de 0 a 6 anos. Essas notificações formam um dos indicadores utilizados para compor o Índice Cearense da Primeira Infância, o ICEP. A iniciativa foi conduzida pela técnica de controle externo do TCE Ceará, Giovana Adjafre, pelos assessores da presidência, Luciana Queiroz e Michel Gradivol, e pelo colaborador da Corte, Alexandre Correia. O Unicef foi representado pelo chefe do escritório da entidade em Fortaleza, Rui Aguiar. A gente percebe nos estudos que o Programa da Primeira Infância do Tribunal tem feito sobre a violência que existem muitos sistemas alimentados por diversos atores diferentes da área de saúde, da área de segurança pública, da área de educação, por exemplo, que não conversam entre si. Então, a prefeitura lá de Beberibe, ela criou uma coordenadoria que conseguiu trabalhar junto a todos esses atores para coletar a informação que está presente nesses vários sistemas e, de uma maneira unificada, ter uma condição de ter informações ricas que estão servindo para atividades concretas da prefeitura junto a esses mesmos atores. A visita faz parte dos estudos e encontros realizados pelo TCE Ceará para o entendimento da situação atual do Estado relacionada à proteção da primeira infância. O tribunal avalia a realização de um encontro com as principais entidades atuantes na prevenção e no combate à violência contra crianças. A equipe do tribunal foi recebida por representantes do município no Centro de Referência de Assistência Social, Litoral 1 de Beberibe. Foi apresentado o Pacto Cearense pela Primeira Infância, destacando os objetivos, as ações e o site, o Observatório Municipal da Primeira Infância e o Almanaque Municipal da Primeira Infância. Os gestores de Beberibe explicaram as ações desenvolvidas com o objetivo de reduzir a subnotificação de casos de violência no município. Entre as iniciativas estão a criação da ficha de notificação municipal de preenchimento obrigatório pelas unidades de saúde, educação, assistência e proteção social locais e um software para gestão de dados originários das fichas, produção de informações e acompanhamento dos encaminhamentos. A nossa ideia é, a partir do conhecimento da metodologia que funciona, a gente ver uma forma de disseminar essa metodologia, lógico que deve ser adaptada à realidade de cada município, de maneira que a gente consiga ter uma diminuição das subnotificações dos casos de violência. Tá? O nosso primeiro objetivo é esse, que a gente tenha um dado qualificado, íntegro, de onde, quando, em que circunstâncias ocorre a violência contra a primeira infância. O TCE Ceará vai promover este ano a terceira edição da Olimpíada de Controle Social das Contas Públicas. As escolas da Rede Estadual de Ensino Médio têm até o dia 1º de março para fazer as inscrições.
Para celebrar o protagonismo juvenil e incentivar a participação cidadã de estudantes, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará promoverá a 3ª edição da Olimpíada de Controle Social das Contas Públicas. A competição educativa está com inscrições abertas até o dia 1º de março, por meio do preenchimento de formulário online disponível no site institucional do TCE Ceará. A ação pedagógica é promovida pelo TCE Ceará por meio do Instituto Plácido Castelo, em parceria com a Secretaria da Educação do Governo do Estado, a SEDUC. O objetivo da Olimpíada é fazer uma grande culminância através de um momento de competição saudável entre todos os alunos que cursaram a nossa disciplina eletiva Cidadania e Controle Social das Contas Públicas. Então, através dessa competição, os alunos eles conseguem realmente colocar aqueles conhecimentos em prática, eles conseguem interagir com outras escolas. Então, isso aproxima também, né, os nossos municípios, as nossas escolas, os nossos alunos, e eles se envolvem muito durante os dias de competição, que na verdade a Olimpíada ela acontece ao longo do tempo, né? A 3ª Olimpíada de Controle Social é dirigida a escolas, professores e estudantes das escolas de ensino médio em tempo integral da rede pública estadual, que tenham aderido à disciplina Cidadania e Controle Social das Contas Públicas entre os semestres 2023.1 e 2026.1. Nas 2 edições anteriores, a competição contou com a participação de 4.575 estudantes. As provas da 3ª Olimpíada ocorrerão ao longo de 4 meses, divididas em 4 etapas: escolar, regional, macro-regional e estadual. A etapa estadual será realizada em formato de programa televisivo e será transmitido pelos canais do TCE Ceará e da SEDUC no YouTube. Os estudantes vencedores da Olimpíada receberão premiação em dinheiro no valor de R$15 mil, R$9 mil e R$6 mil para o 1º, 2º e 3º lugares, respectivamente. Já a premiação dos professores será de R$7.500, R$4.500 e R$3 mil, respectivamente, para o 1º, 2º e 3º lugares. No próximo bloco, a gente fala sobre a Rede Cearense de Ouvidorias Municipais. O TCE Ceará criou a Rede Cearense de Ouvidorias Municipais, a Rede TCE Ouve. Agora, cabe aos gestores de cada município indicar o agente de integração que vai coordenar as atividades. Saiba como será esse trabalho no Conexão Cidadão. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Conexão Cidadão, o seu programa oficial do TCE Ceará. E, Carol, o programa que a gente aprofunda as questões do Tribunal de Contas, e hoje não vai ser diferente, né? Vamos falar de um assunto que todo mundo devia escutar, devia ouvir. Que é exatamente sobre a Rede Cearense de Ouvidorias Públicas no âmbito do TCE Ceará. A Rede TCE Ouve. Nada melhor do que ela, Derlange Maia. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no Conexão Cidadão. Você que sabe tudo agora sobre ouvidoria, seja bem-vinda mais uma vez. Antes de você falar sobre a rede, fala pra gente, para que serve a ouvidoria? Muito obrigada pelo convite, adoro estar aqui com vocês. A ouvidoria, ela é esse canal com a sociedade, né? Ela aproxima a administração pública da sociedade. E não é tão somente um canal. A partir dessa oportunidade de ter esse contato com o cidadão, ela faz com que a própria instituição possa conhecer os problemas, conhecer as dificuldades, conhecer onde os serviços ofertados podem ser melhorados. E assim a ouvidoria é um instrumento estratégico para a gestão dentro de uma instituição. Derlange, o que é exatamente essa iniciativa da Rede TCE Ouve e qual é o principal objetivo por trás dela? A rede ela surge com a necessidade que a gente percebe de desenvolver ainda mais ouvidorias municipais. Então, a gente tem nos nossos municípios diversas maturidades, né, vamos dizer assim, em relação às ouvidorias. E a gente, na gestão da conselheira Patrícia Saboia, nossa ouvidora, ela teve esse olhar de desenvolver esses municípios que as suas ouvidorias ou não existem ainda ou ainda são muito pequenininhas, né? E atrelado a isso, a desenvolver as ouvidorias, a gente quer que nos municípios as ouvidorias exerçam também esse papel estratégico.
que aprimorem os serviços públicos ofertados pelos seus entes, que contribuam com as políticas públicas e que, de fato, escutem a população, né? Então, a gente fortalece, assim, o controle social. Então, esse é o objetivo da rede, é que o tribunal chega com esse apoio, esse suporte nas ouvidorias municipais. E, Derlange, a gente verificou que foi construído uma norma para explicar como é que vai ser o funcionamento dessa rede. E nesse processo de construção dessa norma foi feita uma auditoria pública. Poderia falar um pouquinho sobre isso? Até porque, assim, eu estava lá. E eu me lembro na sua apresentação que você falou uma série de ações construídas até chegar, assim, ao momento, gente, vamos lançar essa rede de ouvidorias. Isso. Foi uma audiência pública, né? A gente tem aqui na nossa norma, né, sempre que o tribunal apresentar, publicar uma instrução normativa, ele deve fazer uma audiência pública para ouvir a sociedade, né, ouvir os jurisdicionados, os interessados no tema. E assim fizemos. E vieram muitos representantes de ouvidorias municipais, inclusive do Estado também, da União, da OAB, de várias entidades de classe. E foi muito bom porque a gente pôde ouvi-los, né? Eles puderam contribuir conosco para que a gente fizesse um regulamento que, de fato, pudesse ser cumprido, que, de fato, fizesse sentido para eles. Vocês vão de convir comigo que desenvolver uma rede de ouvidorias municipais forte e efetiva, que, de fato, faça o seu papel, não é simples, né? Como eu falei, eu tenho ouvidorias municipais quase que inexistentes e eu tenho outras bem robustas. Então, para isso, nós atuamos com contas de governo. Então, a gente tem um item desde o ano passado nas contas de governo relacionado a ouvidorias. Nós fizemos parcerias com a CGE do nosso estado do Ceará, com a CGU, em que a gente fez uma integração aí também, uma parceria forte em relação ao sistema automatizado que vai ser utilizado na rede, que é o Fala BR. Nós fizemos e ainda temos muito o que fazer na parte de capacitação, de fato, de preparar e desenvolver ainda mais os integrantes das ouvidorias municipais, que a gente, tanto com esses parceiros como com o nosso próprio IPC, né, Instituto Plácido Castelo. Então, assim, nós vamos aos municípios, por meio do TCE Educ, fomos ano passado, levamos uma oficina com eles, escutamos, de fato, quais as necessidades deles, e vamos esse ano, tanto no municipal como no regional, e desenvolvemos um portal, que é o portal da rede, que já está, né, disponível, que tem já muitas informações lá e a gente pretende enriquecer ainda mais, onde tanto as ouvidorias municipais como a sociedade podem fazer uso das informações que tem lá e compreender um pouco melhor, porque nem sempre o cidadão sabe a quem procurar, mas se ele procura o tribunal, a gente consegue disparar para quem de fato consegue resolver o problema. E com relação aos próximos passos da rede, eu vi que tem a figura do agente de integração. Pode falar um pouquinho sobre isso? A gente, conhecendo esse cenário de ouvidorias, como a gente tem diversos, né, níveis de maturidade, nós estabelecemos uma figura do agente de integração, que é aquela pessoa que vai ser nomeada pelo gestor máximo, né, o prefeito, por exemplo, e que vai articular, ele vai ser essa ponte, esse canal de comunicação do tribunal com o município. Derlange, mas não é o ouvidor? Então, a gente recomenda, inclusive na própria IN fala, preferencialmente, né, se possível, que seja o próprio ouvidor. Mas como tem realidades diferentes, então a gente deixou livre, né, e mais com outra nomenclatura, que é a agente de integração, que é essa pessoa que vai articular internamente para poder responder ao tribunal. Derlange, a gente agradece muito a sua participação aqui no Conexão Cidadão. Eu que agradeço, muito obrigada. No próximo bloco do Acontece TV, fique por dentro de outros destaques essa semana aqui no TCE Ceará. Veja também, TCE Educ amplia ações no interior com eventos regionais e novos cursos. E boas novidades no programa TCE Educ deste biênio. As ações serão ampliadas com eventos municipais e regionais e novos cursos serão ofertados aos participantes. O programa TCE Educ dará continuidade às atividades do biênio 2026-2027, com a ampliação das ações orientativas voltadas a gestores públicos, servidores e à população em geral.
A iniciativa, conduzida pela Escola de Contas do TCE Ceará, Instituto Plácido Castelo, será desenvolvida nas modalidades municipal e regional, com o objetivo de ampliar o alcance das atividades educativas e fortalecer a aproximação institucional com os municípios e as regiões do Estado. Em 2026, estão previstas 4 etapas regionais nos meses de março, abril, maio e junho, abordando temas como primeira infância, saneamento básico, ouvidoria, prestação de contas e a nova lei de licitações. Já em 2027, o programa contará com 7 iniciativas nessa modalidade. O TCEDUC 2026-2027 foi pensado de uma forma diferente, para que a gente possa abranger melhor, né, o território do estado do Ceará. A gente tentou ampliar o alcance do TCEDUC, né, levando temas importantes que sempre demandam atenção, como a nova lei de licitações e contratos, a instrução normativa que o tribunal lançou agora, né, que trata sobre o envio das prestações de contas. Então a gente precisa levar esse conteúdo ao máximo de municípios. Então, por isso, esse novo formato, regional e municipal. Além das etapas regionais, o TCEDUC também seguirá com as ações municipais. Só este ano, 54 cidades cearenses receberão as atividades itinerantes do programa. Para 2027, a previsão é de ampliação desse alcance, com a realização das ações em 130 municípios do estado. No formato municipal, as atividades ocorrerão de forma presencial e à distância, com orientações sobre a nova lei de licitações e contratos, o controle social das contas públicas e as novas diretrizes para o envio das prestações de contas de gestão, de acordo com a Instrução Normativa número 1 de 2025. Com a realização dessas atividades, o TCE Ceará busca promover a disseminação de orientações técnicas e de informações voltadas ao aprimoramento da gestão pública, contribuindo para o fortalecimento do controle e da administração nos âmbitos municipal e regional. Agora, Viviane Gonçalves traz novas informações do Tribunal de Contas do Ceará esta semana, direto da nossa redação. Olá, Kelly e todos que acompanham o Acontece TV. O TCE Ceará lançou uma edição especial da publicação Controle em Ação, consolidando os resultados das atividades de fiscalização realizadas ao longo de 2025. O documento, produzido pela Secretaria de Controle Externo do Tribunal, apresenta em linguagem simples e acessível um resumo sobre as principais fiscalizações executadas nas áreas temáticas, como educação, saúde, administração, meio ambiente e clima. Levantamento realizado pelo TCE Ceará, que avalia o combate à crise climática, revelou que o governo estadual possui uma base institucional sólida para enfrentar a emergência climática, mas ainda precisa desenvolver áreas como a defesa civil e o rastreamento de investimentos públicos. O relatório final foi homologado pelo Pleno do TCE Ceará durante sessão virtual de julgamento. A decisão foi por unanimidade, acompanhando o voto da relatora, a conselheira Patrícia Saboia. Já está disponível a nova edição do MPC em Ação. O informativo trimestral do Ministério Público Especial junto ao TCE Ceará aborda o ciclo de correições ordinárias e o balanço de atividades do órgão ministerial. A publicação pode ser conferida no site do MPC com todos os detalhes sobre a atuação nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2025. O Acontece TV de hoje fica por aqui. E para rever alguma reportagem ou acompanhar outras notícias, acesse o portal do TCE Ceará e siga as nossas redes sociais. Até a próxima semana.